Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia, minha gente. Estamos no ar através, do canal em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração e a disciplina é Economia e Mercados. Estou diretamente do Estúdio 5, eu, o Maioli, como meu diretor de imagens. A Fátima Campelo é a nossa profa assistente. E nós vamos juntos aqui em mais uma aula de Economia e Mercados. Beleza, minha gente? Hoje, 8 de novembro do ano de 2022. Beleza? Estamos nos 312 dias do ano de 2022. E vamos adiante. Pode ampliar o slide todo aí na tela Maioli. Conectados conosco, Aroeira do Itaim, Assunção do Piauí, Oeiras, a primeira capital, São Luís e São João da Canabrava. Eu tenho uma pergunta para o povo de Aroeira do Itaim. Quem nasce aí é o quê? Povo de Aroeira do Itaim. Me digam aí, aroeirense? É isso? Me digam aí, minha gente, por favor. Vocês já estão dando bom dia aqui pelo chat do IPTV, não é? Às 9 horas e 17 minutos. Povo de Aroeira do Itaim. Como é que a gente chama vocês aí? São aroeirenses? É isso? Me digam, por favor. Outro dia, Maior, eu estava perguntando, era para o povo de Coronel José Dias. Vocês são o quê? E aí, eles são coronelinos, viu? É diferente, né? Coronelinos. Oi, oeiras, tudo bem? Aroeirenses, beleza. Beleza, beleza, beleza. A Mérida lá em casa, minha filha de 3 anos, se eu fosse botar ela para chamar vocês, ela ia chamar aloeilenses. Ela troca o R pelo L. Tá com 3 aninhos aí. Ok, minha gente? Vamos falar na aula de hoje aroeirenses, né? Oeirenses. Quem mais? São luisenses. É isso, povo de São Luís? E o povo de São João da Canabrava, né? Canabravaense, agora eu não sei, vocês é que tem que me dizer. Como é que a gente chama vocês aí? Tá bom? Economia monetária e novas tendências. A gente falou ontem sobre moeda, características da moeda. A gente fez uma evolução histórica para entender como é que a moeda surge na economia. Foram os objetivos de aprendizagem da aula de ontem. Inclusive, qual é o roteiro da aula de hoje? Novas tendências da economia monetária. Deixa eu só calibrar minha canetinha mágica aqui. Ok, economia monetária, novas tendências. O objetivo é analisar as novas tendências da economia monetária. Entre as novas tendências, que são várias, a gente vai falar aqui de criptomoedas. E ainda tem 3 questões complementares aqui que ajudam vocês a fixar o conteúdo discutido em aula. Em São Luís é luisense. Beleza, Catiane, bom dia, bom dia, bom dia. Maria Lima, oi, 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 fala lá diretamente de Paquetá. Bacana, Maria Lima. Vamos adiante, Catiane. Beleza? Então, mas tem 3 questões que eu trouxe aqui, que eu trouxe pra gente falar ainda de moeda. E que ajuda a resgatar um pouco do que a gente discutimos ontem. Tem e outros pontos até. Vejam, quais são as características da moeda? A moeda, ela precisa ser homogênea, homogeneidade, inalterabilidade, ou seja, a dificuldade de se falsificar uma moeda.
ela precisa ser transferível, indestrutível, facilidade de transporte e manuseio. São características que qualquer moeda precisa ter para ela poder circular na economia, para ela ser aceita por comerciantes, por empresários de outros segmentos, pelos consumidores, como formas de pagamento, entendem? A moeda precisa ser isso. Por isso que mudou-se tanto de tipos de moeda ao longo do tempo. A gente falou aqui que moedas foram... que o arroz já foi um tipo de moeda, só que ele não servia porque ele não era homogêneo. A gente viu... Eu usei como exemplo o feijão, né? Tudo que pode ser fraudado, que pode ser falsificado, tem problemas para ser aceito em moeda, porque o risco de prejuízos é grande. A gente, transferibilidade, ele fala da capacidade que tem uma moeda de passar de uma mão para outra sem você saber quem foi o último possuidor dela. Qualquer nota de grana que você tiver e você passar para alguém como forma de pagamento, a princípio não está identificado que você era o último portador. A não ser que você faça um coraçãozinho, uma estrelinha, bote seu nome. Aí sim. Indestrutibilidade. A moeda precisa ter uma vida útil longa, né? Ela não pode se estragar rapidamente. Essa é a ideia da indestrutibilidade. A divisibilidade é que a moeda precisa ser, ela precisa ter a característica de a gente poder usá-la para fazer pequenas compras. Tanto grandes como pequenas compras, mas ela precisa, para isso, ser divisível. Facilidade de transporte e manuseio, né? São várias características que uma moeda precisa ter. E a moeda tem funções. Por exemplo, duas delas, meio de pagamento, e ela precisa ser reserva de valor. Meio de pagamento é ser aceita como forma de liquidar obrigações, de liquidar débitos. Tem grana, pagou, pronto. Aquela obrigação foi extinta via pagamento. Ok? Essa é uma forma. Uma outra é reserva de valor. A moeda precisa reservar, ela precisa guardar valor ao longo do tempo, certo? Qual é a ideia? Seria de que se eu tivesse um determinado volume de moeda e bora imaginar que eu guardasse essa moeda debaixo do meu colchão. Que depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando eu fosse tirar essa quantidade de moeda, ela estivesse com o mesmo valor de mercado, ok? O mesmo valor, né? Monetário. O detalhe é que na prática isso não acontece, porque existe um negócio chamado de inflação. A inflação, ela compromete a capacidade de reserva de valor de uma moeda. Ó. A reserva de valor pode ser comprometida pela inflação. O que é inflação? É uma alta generalizada nos preços das coisas. Logo, a mesma quantidade de moeda que eu tenho hoje, ela não compra as mesmas coisas daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês. Isso compromete a reserva de valor da moeda. Por isso que é importante na economia se combater a inflação. Para vocês terem uma noção, o governo ele criou uma nota de R$ 200. Sacam? Qual é o bicho que tem na nota, Maioli? Tu sabe da nota de R$ 200? É o lobo-guará, se eu não me engano, né? Parece que ela é meio cinza e é o lobo-guará. Mas por conta da inflação, o valor, uma nota de R$ 200 hoje está valendo cerca de R$ 165. Ela perdeu valor. Ela está, é o lobo-guará, isso. Ela perdeu a sua capacidade ela está perdendo a reserva de valor. Por isso que é tão importante a gente controlar a inflação, porque a inflação, ela prejudica sobretudo quem tem toda a renda e gasta a renda em compras de bens essenciais. Com os preços desses bens essenciais, povo de Aroeira do Itaim, essas coisas vão ficando caras, a gente vai comprando cada vez menos coisas com a mesma quantidade de grana.
E aí é um problema. Tá bom? Beleza? E explique a demanda precaução por moeda. Como é que acontece? É quando a gente procura moeda para fazer face a despesas extraordinárias, para imprevistos, certo? Despesas incertas. Eu não estava esperando por uma certa conta. Bora imaginar. Aí ali você, opa, mas você tinha grana guardada para dar conta disso. Empresas, governos e pessoas fazem isso, tá bom? Por exemplo, uma empresa, ela faz contingências, ela vai guardando grana ao longo do tempo, a partir das suas receitas, fazendo contingência para que no final do ano ela tenha caixa suficiente para pagar 13º. Ela está demandando moeda pelo motivo de precaução. Porque ela não vai esperar ter um faturamento extraordinário no final do ano que gere receita suficiente para pagar tudo ao mesmo tempo, entendem? Então a empresa vai demandar moeda pelo motivo de precaução para ela se proteger contra imprevistos ou despesas extraordinárias. Ok? Tudo bem? Vamos adiante. Né? São as 3 questões que eu deixei aqui. A gente está refletindo ainda sobre elementos da aula passada. Vamos lá. Demanda por moeda. Aqui eu quero destacar para vocês porque está muito ligado às novas tendências monetárias. Nós já tratamos, demanda é a mesma coisa que procura. Mesma coisa, ou seja, por que se procura moeda? Por que se procura moeda? E a demanda da moeda ela pode ser influenciada pela taxa de juros. Né? Eu vou explicar isso ao longo da aula de hoje. Quem é que define os juros na economia brasileira? São as autoridades monetárias. Ó. Quem define as taxas de juros na economia brasileira são as autoridades monetárias. Aqui no Brasil, nós temos 2 autoridades monetárias que eu quero destacar aqui para vocês. É quem diz como o mercado financeiro deve funcionar. O Banco Central e o CMN, tá bom? Essa taxa de juros ela é definida especificamente pelo Comitê de Política Monetária, né? O comitê é do Banco Central. Ainda tem uma outra instituição, né, que é uma autoridade monetária, ela é o CMN, é o Conselho Monetário Nacional. CMN. São as 2 autoridades monetárias no Brasil. Eles regulam a política monetária no Brasil, tá bom? E, obviamente, tudo que for feito ou deliberado pelas autoridades monetárias vai se refletir no ambiente de negócios, vai se refletir nos setores das empresas nas quais vocês podem estar trabalhando como futuros técnicos em administração, seja na área agropecuária, seja nos serviços, seja no comércio ou no setor industrial, tá bom? Demanda por moeda, ó. Tem 3 tipos de demanda por moeda. Pode ser pelo motivo transação. Como é que isso funciona? Uma empresa, ela tem gastos certos. Ela tem gastos, a gente chama de ordinários, previsíveis. Ok? Opa, só um minuto. Tá aqui. Demanda pelo motivo de transação. Ela tem gastos certos ou ordinários. As pessoas têm isso, os governos têm isso. Por exemplo, uma demanda. Por que eu demando moeda? Eu, Fernando. Por que eu demando moeda? Eu demando moeda porque eu preciso abastecer o carro.
Eu demando moeda porque eu preciso pagar a conta de energia, conta de água, de internet, sacam? Assinatura que eu tenha de alguma plataforma digital, sacam? A gente precisa fazer compras de supermercado. Isso é demanda pelo motivo transacional, pelo motivo transação, ok? Uma empresa demanda moeda porque ela tem que pagar a energia, a água, ela tem que pagar os fornecedores, ela tem que pagar o aluguel, ela tem que estar diariamente fazendo aquisição de matérias-primas e insumos para processar, ela tem que pagar salário de funcionário. Tudo isso é demanda, é procura de moeda pelo motivo transacional. Tá bom? Ok, minha gente. Obviamente, a demanda pelo motivo transação depende da renda. Depende da renda por quê? Porque se quanto maior a renda, mais você vai ter essas despesas ordinárias ou certas. Se você não tiver renda, você não tem como satisfazê-las, como atendê-las, entende? Você depende da renda. A proporção de moeda pelo motivo transação, ela depende da renda das empresas. O governo tem que pagar serviços prestados que ele contrata, funcionários, tem que pagar água, energia, aluguel, combustível, diária de funcionário, né? O governo também tem as suas despesas ordinárias ou despesas certas. Este é um primeiro motivo pelo qual se demanda moeda, meus caros futuros e futuras técnicas em administração. O outro é o que eu expliquei na questão, é o motivo da demanda pelo motivo precaução. E aí vou complementar aqui. Por precaução, você demanda moeda para eventos extraordinários, incertos, o imprevisto, né? Eu guardo agora, mas se ocorrer algum imprevisto, eu tenho caixa suficiente para me amortecer o impacto de alguma coisa. Oi, Danilo Bezerra, de Aroeira do Itaim. Oi, Crislane, de Aroeiras do Itaim. Beleza, minha gente? Bom dia, bom dia. Aroeira é pau que cupim não rói, viu? É igual samba. Né? Tem um samba que diz, né? Aroeira é madeira, é pau que cupim não rói, é madeira de lei, não é? Madeira forte, muito massa, né? Queira construir uma casa, né? Se você for fazer o teto lá de madeira, se fizer de aroeira, não acaba nunca. Povo de Aroeiras do Itaim, beleza. Minha gente, o motivo precaução, eu acabei de falar para vocês, né, aroeirenses. Essa demanda é para você se proteger. Você precisa de... Olha uma coisa interessante. Eu tive uma aluna, eu dei aulas durante um certo tempo em Pedreiras, no Maranhão, e eu tinha uma aluna que ela é criadora de gado. E literalmente, Maioli, a poupança dela era gado. A sogra dela adoeceu de câncer. Tinha que fazer viagem para cá, para Teresina, tratamento de câncer e tudo mais. E eles lá, aí tu pode voltar a imagem para mim. Eles lá usavam gado, eles vendiam gado para fazer o caixa para poder pagar as despesas dela com viagem, consultas médicas, hospedagem aqui, de quem a acompanhasse. De certa forma, isso demanda, só que aí não era moeda, literalmente, né? Era gado. Eles demandavam gado pelo motivo precaução. Tá lá o gado. Precisa de alguma coisa, vende, faz caixa e aí vai ter a disponibilidade financeira para certas despesas. É interessante isso, né? Eu pude ver isso bem de perto. Então, essa é a demanda pelo motivo precaução. E ela igualmente depende da renda. Você só consegue guardar moeda para se proteger de eventos incertos ou extraordinários se você tiver renda sobrando. Se você não gastar tudo o que ganha. Se você
arrecada tudo que... se você gasta tudo que você arrecada, você não demanda moeda pelo motivo precaução. Você não tem dinheiro sobrando. Você não tem como guardar para poder se proteger caso algum imprevisto ocorra. Sacam isso? É preciso que tenha renda e que você não use toda a renda para que haja uma sobra de caixa. A partir daí você vai guardá-la como precaução para problemas que estão ou que são imprevistos ou incertos. Ficou claro isso, minha gente? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat, meus caros futuros técnicos ou técnicas em administração. É importante dominar esses conceitos. Às vezes a gente faz sem conhecer o conceito. A gente não conhece a teoria, mas a gente exercita a prática, né? Acontece demais isso. Um terceiro motivo é o motivo especulação. E aí vejam só, pode botar o slide tudo aqui na tela maior. O especulação, ele é quando a pessoa guarda dinheiro esperando oportunidades especulativas de aplicar essa grana. Sacam? Então, isso depende da taxa de juros, porque a taxa de juros é quem vai remunerar, as aplicações financeiras, entendem? Com que você ganhe mais ou menos. Eu guardo grana igual ao precaução, só que eu não estou, pode voltar para mim, mas olha, eu guardo grana. Mas o propósito é diferente de eu guardar grana pelo motivo precaução. Eu estou guardando para especular. Eu estou guardando para aparecer uma oportunidade de investimento interessante, eu vou lá e pá, aplico a grana. É isso. Sacam? Quantas e quantas vezes na minha vida não aconteceu? Eu digo assim, caraca, deixei de aproveitar tal oportunidade porque eu não tinha grana disponível. É o motivo especulação. Entendem isso? Câmbio. É bem nessa vibe. Putz, eita, deixei de aproveitar aquele negócio, aquele investimento porque eu não tinha grana guardada. Pelo motivo especulação. Vocês, não sei se vocês já passaram por isso, porque vocês são muito novinhos, mas eu garanto para vocês, serão várias vezes que vocês vão passar isso na vida de vocês, várias vezes, viu? Ao longo da vida de vocês, é muito comum que isso aconteça. Beleza, minha gente, tudo bem? Inclusive é engraçado, a economia ela é cíclica, né? Então ela sobe e cai, estabiliza, cai, sobe. A economia é assim. O interessante da gente estudar é porque se a gente consegue identificar esses movimentos, a gente consegue estruturar uma estratégia eficiente. Vejam, eu vou dar uma dica para vocês. Levem ela para a vida de vocês. Leiam a passagem bíblica de José no Egito. O José, ele interpretou o sonho do faraó e ele foi chamado ou convidado para ser conselheiro do faraó. E José, no sonho, disse, você vai ter 7 anos de bonança e seguidos de 7 anos de escassez, de pobreza ou de carência. Então o faraó pega José e bota, você vai ser o administrador do Egito. E José assim o faz. Nos momentos de maior bonança do Egito, o que é que José fez? Ele foi gastador e perdulário? Não. Ele reservou recursos pelo motivo que inclusive ele já sabia que havia, né? Seriam 7 anos de pobreza. Mas ele reservou, ele contingenciou, ele guardou.
ele foi ponderado. Entendem isso? Ele não foi em busca do prazer, ele guardou grana pela fuga da dor. E quando vieram os 7 anos de escassez, ele tinha reservas o suficiente para manterem as pessoas minimamente para proteger o Egito dos momentos de pobreza. Minha gente, nos momentos em que mais vocês vierem a ganhar grana na vida de vocês, controlem o padrão de vida e tentem reservar o máximo possível. Por que isso aqui eu estou dizendo relacionado à demanda de moeda pela especulação? Porque em momentos de crescimento econômico, é natural que tudo fique caro. Tem mais renda circulando na economia, as pessoas estão trabalhando, têm renda, querem comprar carros, TV, geladeiras, imóveis, terrenos. Se tiver mais gente querendo comprar do que gente vendendo, os preços vão subir. Tem gente que paga caro. Para o vendedor é ótimo. Você vende caro uma coisa sem fazer grande esforço. Porque eu tenho muita gente querendo comprar a mesma coisa. Agora, qual é a sacada, qual é o pulo do gato? É que quando a economia cai em recessão, as pessoas deixam de comprar. O mercado esfria. As empresas vendem menos. E para tentar estimular o consumo, as empresas elas vão ter que baixar preços. E se você, na época em que mais você ganhou dinheiro, você guardou, você vai ter grana suficiente para no momento de crise, você compra imóveis mais baratos. Você compra carros mais baratos. Você compra terrenos, a casa, o apartamento mais barato. Por quê? Porque você tem cash, a pessoa está pedindo, uma grana, eu vou chutar aqui, a pessoa está pedindo 100, aí você diz assim, rapaz, eu tenho 70. E a pessoa corre o risco de vender por 70. Se você entesourou aquela grana. E aí você é mais objetivo. Como é que você pega numa grana? De repente você trabalhou muito tempo numa empresa, aí você recebe o FGTS, tá ali a grana reservada e você pode usar para esses tipos de uso, entendem? Então, assim, a demanda especulativa é isso. É quando você entesoura para usar no momento adequado. Porque o mercado é assim, quem quer comprar pelo preço mais baixo possível. Se você tiver a grana, é mais fácil. Se você tiver a disponibilidade financeira, é mais fácil. Se você não tiver, você vai financiar. Aí você vai financiar por um valor mais caro, porque você vai ter que pagar juros e tudo mais. Você não tem poder de barganha. Então, no momento de crise, é a hora do comprador. Mas é a hora do comprador que tem recursos o suficientes para fazer isso. E aí o comprador consegue identificar pontos de comprar coisas mais baratas. Isso é no mercado financeiro, isso é no mercado imobiliário, isso é no mercado de consumo. Tá bom, minha gente? Fica a dica. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Maioli, por favor. Vamos adiante. E aqui eu coloquei aqui um link, né? E esse link, ele aponta para um artigo onde vai tratar da obtenção de crédito para pequenas empresas. Às vezes as empresas elas têm dificuldade de acessar porque elas não têm patrimônio para dar como garantia. Aí elas acabam pagando juros mais altos. Grandes empresas, grandes grupos econômicos, tendo patrimônio, podem dar garantia, eles conseguem taxas de juros mais baixas. Minha gente, ainda falando do motivo precaução, né? Uma reserva financeira, ela serve de suporte para que os negócios, né, possam ultrapassar as crises
e consigam, inclusive, se reerguer no pós-crise. Ok? Serve para o controle financeiro, porque aumentam as chances de sobrevivência da empresa. O grau de mortalidade das empresas é grande durante um período de crise. Entendem? Para montar esse fundo, é preciso monitorar o fluxo de caixa. Toda empresa, meus caros futuros técnicos em administração, precisam acompanhar e monitorar os fluxos de receitas e de despesas. Sempre fazendo com que as receitas sejam superiores às despesas, porque aí você vai formar patrimônio líquido, não é? E você vai melhorando o desempenho ao longo do tempo na empresa. Ok? Ativos e passivos, bens, direitos e obrigações, são todos esses pontos do ponto de vista contábil. Beleza? A reserva financeira ela ajuda muito nesse sentido. Tanto empresas, governos, como pessoas. O fundo de reserva nada mais é do que o ato de destinar parte do lucro da companhia para uma reserva financeira. O Brasil, por exemplo, tem reserva financeira no Banco Central em dólar. São mais de 300 bilhões de dólares. Por isso que, volta aqui para mim, Maioli, quando o pessoal diz assim, o Brasil corre risco de virar uma Venezuela, é difícil. Por quê? O que é que pode impedir isso? Uma reserva no Banco Central de mais de 300 bilhões de dólares. Ou seja, acabou o dinheiro no Brasil. Não, o Brasil não está quebrado. O Brasil tem um país quebrado, ele não tem ele não tem reservas de dólares na casa dos 300 bilhões. Sacam isso bem objetivo, bem simples, bem direto. Entendem? Governos precisam fazer isso, empresas precisam fazer isso, o ideal é que as pessoas consigam fazer isso. Tá bom? Óbvio, a gente depende muito do ciclo econômico, porque reservar grana depende da renda. Obviamente que a renda, o trabalhador precisa estar empregado e tendo rendimentos, e rendimentos superiores às suas despesas. E no crescimento econômico, empresas conseguem vender mais, faturar mais e ter possibilidade de gerar reserva. Um ponto importante é que a gente é movido pela busca do prazer. Então a lógica é, quanto mais ganha, mais se gasta. Aí isso é uma armadilha para a gente. Entendem isso, minha gente? Câmbio. Quanto mais ganha, mais a pessoa tende a aumentar o padrão de vida. E, na verdade, a pessoa devia reservar para ter capacidade financeira no futuro. Uma reserva financeira no futuro. Essa é a sacada, principalmente em tempos de que nossa geração, ela não conseguirá viver apenas às custas de uma aposentadoria futura. Certamente caminhamos para que a gente tenha que trabalhar e receber aposentadorias para que a gente possa compensar o nosso padrão de vida. Vai dar 70, 75 anos e a gente tendo que trabalhar para compensar, porque a aposentadoria vai ser muito baixa. Câmbio. Fala aí um banco onde tem uma renda boa por mês, né? Bem, veja só, podemos ir mastigando isso ao longo das aulas, né? Mas não existe na prática a aplicação mágica como o povo gosta de dizer, de fazer trade, de ganhar dinheiro. Inclusive, eu estava comentando com o Maioli aqui. Eu já cheguei a fazer investimento em criptomoedas. A moeda na época que eu comprei, 102 ovos, né? eu cheguei a comprar uma criptomoeda chamada Litecoin. Na época, em 2018, ela estava valendo R$2,50. Quando tinha uma queda, R$2,20, R$2,30 a unidade de Litecoin. Sacam? Naquele período ela estava barata.
Dá uma pesquisada como é que tá o Litecoin hoje, a unidade. Né? Tá mais ou menos R$ 300 a unidade, entendem? Aí, vejam, é um investimento que de repente é tão exponencial que pode fazer com que a pessoa fique rica. Mas a vida real, ela é cheia de percalços. Ao longo desse tempo, por exemplo, 102 ovos, né? Ao longo desse tempo, né, você tem filho nasce, você tem pandemia, você tem desemprego em casa. Quando essas coisas acontecem, você acaba tendo que pegar a grana dos investimentos e tendo que destinar para as despesas. E aí pode ser que o investimento não consiga se realizar na sua plenitude. A vida real, as coisas acontecem. Mas se você tem reserva de grana o suficiente para aproveitar tais investimentos, né, pode ser interessante. Você me pergunta um banco. Não é necessariamente um banco, mas é ativos financeiros. Sacam? Ativos financeiros. Você pode diversificar ações de boas empresas, né? Ações de boas empresas, títulos públicos do governo, são boas aplicações financeiras para você botando grana, e não precisa ser muita, mas precisa ter consistência de estar investindo ao longo do tempo. O que não pode deixar é grana na poupança, porque na poupança a inflação vai comendo o teu poder de compra da moeda, tua reserva de valor. Então, você vai em ativos financeiros. Ações e títulos públicos são boas alternativas. Terceiro dia apostando na Blaze. Né? Perdi tudo e acabei virando piscineiro de uma casa. Vejam só. Uma coisa é fundamental no mercado financeiro. Domínio você tem que ter três coisas. 102 ovos. Deixa eu te dizer aqui. Três coisas. Você precisa ter leitura de mercado. Você precisa ter domínio da plataforma de investimento. E você precisa ter controle emocional. Porque senão você deixa a grana toda em cima, você deixa a grana toda na mesa para os outros. Você ganha um dia, ganha outro, aí se empolga, aí vai pesando a mão, basta uma rodada para você ter que entregar tudo que você tinha pego do mercado. Sacam? Controle emocional, ele é fundamental em tudo na vida, inclusive, principalmente em investimentos financeiros, né? É muito massa, viu? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela maior ali? Vamos falando sobre isso ao longo do tempo. Minha gente, o objetivo principal de grana reservada é ter liquidez o suficiente para lidar com despesas necessárias ou situações de emergência. Se você quer especular, 102 ovos, se você quer especular, é preciso ter um fundo de reserva. E a sacada é essa, ó. Se tu tem uma grana, se você tem 100% de uma grana, faz o seguinte, pega 80% e joga em ativos de segurança, ativos financeiros seguros. E pega 20% e especula. Ou seja, você vai aplicar em ativos de correr risco. Porque você corre risco de ganhar muita grana, mas também pode de perder. Mas você, veja, se perder, perde 20, mas você mantém a maior parte do seu patrimônio. Aqui são algumas dicas de como especular, com um pouco de margem de segurança. E aí entra a questão da demanda especulativa. É grana reservada para usar em aplicações financeiras que sejam rentáveis, que gerem ganhos de capital. Sacaram, minha gente, câmbio? Beleza?
Vamos adiante. Minha gente, oferta de moeda. E vejam só que interessante. A moeda ela pode ser ofertada de forma exógena. Quando eu digo exógena, eu estou dizendo que a moeda é gerada fora da economia. Fora da economia de todo dia. Ó. Fora da economia. Quem faz isso? Os bancos centrais. A moeda exógena, ela é determinada, é criada pelas autoridades monetárias. Ó, a sua quantidade, ela é determinada pelas autoridades monetárias. A autoridade monetária, ela decide o quanto de moeda que vai ser emitida, de real, que vai ser emitida no Brasil durante um determinado período. Por isso que ela é chamada de exógena. Ela vem de fora, é definida pelo Banco Central. Está aqui uma imagem do prédio do Banco Central, ele fica lá em Brasília. Atualmente o papel moeda, ele vem em forma de moeda e é emitido pelos bancos centrais. Numa quantidade só o suficiente para fazer o sistema econômico girar. Compras e vendas de coisas, tá bom? Meus caros futuros e futuras técnicas em administração, beleza? Agora também tem uma oferta de moeda que ela é endógena, ela vem de dentro da economia, né? Ela é descentralizada, né? Ela não é coordenada pelas autoridades monetárias, ok? Essa moeda endógena, ela assume diferentes formas. Olhem exemplos aqui que eu trouxe de prints para vocês. Valorização da soja faz o grão virar moeda de troca em Mato Grosso. O pessoal em vez de usar real, estava usando soja para negociar carros, imóveis, pagar cirurgia plástica ou tudo mais. Vejam como é moeda criada dentro do sistema, não é fora. Aqui, dinheiro em grãos, né? Soja e milho viram moeda de compra para comprar carros aqui. São exemplos disso. E aqui, nesse slide, eu trouxe uma imagem aqui, um slide bem diferente, né? No ano de 2022, minha gente, para criptomoedas, ele não foi bom, né? O Bitcoin perdeu cerca de 60% de valor desde janeiro. Apesar disso, empresas brasileiras têm apostado nas criptomoedas para fidelizar clientes, entre elas bancos digitais como o Nubank, como o Mercado Livre. Genericamente, uma criptomoeda é um tipo de grana, como outras moedas, só que ele é totalmente digital e a criptomoeda ela não é controlada pelas autoridades monetárias. Isso, de certa forma, é o que se torna uma barreira para que ela seja ampliada. Precisa de mais tempo para ela ser utilizada na economia com mais amplitude, tá bom? Pode voltar a imagem aqui para mim, Maioli. Minha gente, grande abraço, fiquem com Deus, tem as 3 questões complementares aqui, a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.